Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como nos estão seguindo, nós estamos falando a respeito, bem, em primeiro lugar, uma visão ampla dos evangelhos e agora o momento principal da pregação de Jesus, que foi o reino de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção do telespectador para o seguinte: Jesus não se pregou a si mesmo. Jesus não chamou atenção sobre sua pessoa. Jesus modestamente se escondeu por detrás de Deus, a quem chamava seu Pai. Jesus nunca buscou para si nenhum título na vida. Deixou que Deus escolhesse para ele os títulos que quisesse. E assim, escondido modestamente, Jesus anunciou o reino de Deus. Eu acredito que falamos aqui sobre dois aspectos principais do reino. Um reino já, de alguma maneira, presente, mas um reino não consumado ainda. Um reino que deve vir. Falamos sobre o já e o ainda não. Exatamente. Então, já foi falado. Estas são as duas, digamos, maiores visões. Estes são os pontos salientes da pregação do reino. Um reino iminente e, de certa forma, já presente. Bem, o que mais nos resta dizer a respeito do reino de Deus? Praticamente nada, a não ser uma questão última que, de certa maneira, nos molesta e que eu não vou deixar passar em silêncio. Que é esta questão que nos molesta a respeito do reino de Deus? É que para Jesus o reino era iminente, não estava ainda totalmente consumado, mas estava ali, estava ao alcance de mão. O problema enorme é que 2000 anos se passaram e nada. Ele continua ali. E nada. Que é que veio? Loisy, um pensador francês do século XIX, racionalista, ironicamente, afirmava o seguinte: Jesus pregou o reino de Deus e o que apareceu foi a igreja. A igreja não é o reino de Deus. Ela pode ser uma etapa provisória ou uma condição para se entrar no reino, mas ela não é o reino de Deus, de forma nenhuma. Então, que resposta dar a isso? Bem, que resposta se dá? Uma que pergunta resposta delicada, né? 2000 anos se passaram e não se sonha com o reino de Deus. Vamos ser honestos. Jesus poderia se enganar? Não. Por que não? Por que não? Jesus era em tudo semelhante a nós, menos no pecado. O engano faz parte da condição humana? Faz parte. Faz. Jesus poderia se enganar. Talvez, isto aqui choca um pouco muita gente, mas talvez leve mais a sério a encarnação. A encarnação do Verbo realmente limitou o Verbo de Deus a uma natureza humana, a uma cultura humana, a um tempo humano, a uma visão humana das coisas. Agora, claro, eu não ficaria apenas nesta resposta. Mas se o senhor está dizendo que que Jesus errou, não, se enganou. Se enganou, nós estamos falando que ele se enganou por 2000 anos. Não e pode ser que tenha mais 2000 para frente aí. 2000, 4000. Ou mais, seja lá o que for. Quem é que sabe? Agora, eu não dei a resposta completa. A resposta completa é a seguinte: um profeta
pode se enganar. Ou melhor, ele pode estar tão certo, aqui vai a resposta melhor, ele pode estar tão certo do que está falando, muito mais do que nós estamos, muito mais imbuído daquilo, que acaba se exprimindo em termos de cronologia, em termos de hoje, ou em termos de amanhã. É uma maneira de extravasar uma certeza absoluta que se tem. Porém, se isto é verdade, se eu não estou errado, uma profecia não se mede nem unicamente, nem principalmente pela sua cronologia. Se mede pelo seu conteúdo. Isso é certo. Não terminei ainda de dar a resposta. Houve um retardo da parousia, e vocês sabem perfeitamente que isto incomodou um pouco a igreja nascente. Paulo imaginava que isto se desse estando ele em vida. Depois parece que Paulo modificou o seu pensamento e previu a possibilidade da sua morte sem que viesse o reino de Deus. Portanto, houve uma própria evolução e um retardo da parousia. Os primeiros textos do Novo Testamento são muito, digamos, muito insistentes, quase que exasperadamente insistentes na parousia, primeira aos Tessalonicenses, e os outros textos, que são os últimos, já são bem mais suaves. Pelo contrário, parece que já absorveram a história, assumiram a história e deixaram na penumbra a parousia. Não que a desconfessassem, mas a deixaram mais para adiante. Lucas, por exemplo, e os seus escritos, o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Agora, também outra coisa interessante. Jamais alguém perdeu a fé por causa do retardamento da parousia. Nenhuma igreja jamais deixou de crer porque a parousia não chegava. Tiveram que modificar a visão, tiveram que modificar esquemas que não cabiam mais, apocalípticos, por exemplo, mas com este retardamento, ninguém deixou de crer, ninguém deixou de ser cristão. Isto é uma coisa bonita e que faz pensar. Mas eu acredito que ninguém deixou de crer pelo fato de estar esperando a parousia. Pelo fato de a parousia não chegar. Isso, mas... Pelo fato de ela se demorar. Mas se esperar. Contra toda a expectativa. Sim, ela sempre foi esperada, mas não com aquela exasperação com que se esperava. Sim, é hoje ou amanhã. Nos primeiros dias de Paulo, por exemplo, ou nos primeiros anos do cristianismo. Ele virá, quem sabe até o fim do ano, quem sabe antes, logo depois. Mas assim, em termos de proximidade cronológica. Tá. Digamos que o teológico foge um pouco, se torna um pouco atemporal, e não se deixa medir única e exclusivamente pelo cronológico. O cronológico não é a única medida do teológico. Agora, padre, me dê licença, eu confesso que a mim incomoda muito a ideia de Jesus se enganar. Será que dentro das diversas leituras que existem da Bíblia, inclusive as leituras não literais, não se poderia imaginar que o que se quis dizer com a iminência do reino de Deus talvez se referisse ao final da vida de cada um de nós, e imaginando que nesses 2000 anos muita gente nasceu e morreu e foi para o reino de Deus? Não. Esse é o esquema que tardiamente se pôs, mas não de início. De início se esperava uma parousia, se esperava uma única parousia, o final da história, e o final da história para muito breve. Não adianta querer aí tentar minimizar o problema. Se esperava sim a parousia. Ela não veio. Agora, que mal há em falar que Jesus se tenha enganado. Enganado, digamos, no bom sentido do termo.
não no mau sentido do termo, enganado no sentido de que ele era um homem, ele era um ser humano, embora divino. O cristianismo é a religião de um homem que nós chamamos de Deus, e não diretamente a de Deus que se tornou homem. Entende? Nós temos que fazer o caminho inverso. Tudo começou com um homem chamado Jesus de Nazaré. As especulações teológicas mais tarde, ou cristológicas, foram longe, e graças a Deus foram longe. Mas isso não deve eliminar a humanidade de Jesus. Outro exemplo, Jesus, quando retirava o demônio de alguém, traziam lá um possesso, um possuído pelo demônio. Jesus dizia: espírito mau, eu te ordeno, vai-te. Jesus se adaptava à época. Hoje, alguns casos desses são claramente casos de epilepsia. Não são casos de expulsão de demônio. O demônio lança na água, o demônio o lança no fogo, o demônio o joga no chão e ele espuma. É claro sinal de epilepsia. Isso acontece até hoje. Mas Jesus se adaptou à época. Tudo era atribuído a um espírito mau. Jesus aceitou a presença do demônio ali. O importante é que fez um exorcismo, e fez um exorcismo com sucesso. O importante é que aquele endemoniado, entre aspas, ficou sadio, são e bom. Mas eu não preciso imaginar um Jesus que já caminhasse 1000 anos na frente de todos nós. Temos que fazer o nosso intervalo e voltamos. Deu exatamente o que no intervalo aqui? Se o senhor podia traduzir este erro de Jesus, este engano de Jesus, de uma maneira mais pastoral, vamos dizer assim. Olha, o que o nosso povo tem é o que a igreja condena. Como se chama aquela heresia de uma única natureza? O monofisismo. A grande maioria do nosso povo é monofisita. Isto é, Jesus só tinha a natureza divina. E isto aqui foi condenado pela igreja. Jesus tem duas naturezas integrais e que não se misturam, como o café e o leite. A natureza divina, que ele tem em comum com o Pai e o Espírito Santo, e a natureza humana, que ele não tem em comum com as duas outras pessoas, e que o fez um homem, em tudo igual a nós, menos no pecado. Você, tirando o pecado, pode colocar tudo o que quiser em Jesus. Tudo. Limites? Sim. Visão curta ou cultural de um tempo? Sim. Porque senão nós tornamos um Jesus que anda sobre as nuvens, um Jesus já com auréola na cabeça, um Jesus já mistificado antes da Páscoa. E esta não é verdade. Isto aqui foi um erro cristológico, monofisismo, que a igreja condenou. Quem é assim são os coptas do Egito. Tá. Eles aceitam que Jesus assumiu um corpo, mas não que se encarnou. É diferente. Assumir um corpo é uma coisa, encarnar-se é muito mais profundo do que simplesmente assumir um corpo. Entende? Nós falamos em encarnação do verbo, e não falamos que o verbo assumiu um corpo. Esta expressão, esse linguajar, não é cristão católico. É exatamente essa daquele lá. É copta. Agora, o senhor mesmo disse, não é, padre, que na forma de expressão de Jesus, talvez tenha pouca importância a cronologia ou a temporalidade. Não só na boca de Jesus, mas na boca de todos aqueles que realmente falaram em nome de Deus. Realmente falaram em nome de Deus. Poderiam se passar 1000 anos, poderiam se passar 10 anos, podem se passar 10.000 anos e ainda assim a gente está dentro. Uma profecia não se mede principalmente pela cronologia, pelo tempo. Ela se mede muito mais pelo peso, pelo conteúdo que ela tem. E eu disse que o profeta pode estar tão certo, tão seguro, que esta segurança que vai muito acima da nossa, acaba se exprimindo em termos de cronologia.
Mas eu em acredito que termos de tempo. com o monofisismo e essa explicação, eu acho que deu mais clareza nessa resposta de que Jesus Pode ter se enganado em muita coisa. Jesus sabia tudo. Jesus sabia português? Não. Claro que não. Se eu falasse com Jesus em português, ele me entenderia? Não. Claro que não. Está vendo? Agora entende. Agora entende. Porque agora a humanidade está glorificada. Mas antes não. Se Jesus tivesse que falar português, ele teria que aprender português, como aprendeu hebraico, o aramaico. Ele falaria português com sotaque, como qualquer estrangeiro fala. Não falou grego, que era muito mais atual. Pois é. Muito próximo dele ali. Não falou. Jesus conhecia todos os... Aí é que está. Há certas pessoas que colocam premissas. Jesus é Deus, portanto sabia tudo, o que é uma premissa errada, mas tem medo das conclusões. Então Jesus já era o maior matemático de todos os tempos, o maior geômetra de todos os tempos, o maior astrônomo de todos os tempos, o melhor cirurgião de todos os tempos. Que se faz de Jesus? Olha o que fizeram de Jesus muitos. Os salmanticenses, por exemplo. Jesus, um gênio. Agora, digamos com toda a seriedade, uma pessoa dessa é um homem igual a nós em tudo? Não. Claro que não. De jeito nenhum. Quem é que conhece tudo? Se ele é um homem igual a nós em tudo, menos no pecado, retire o pecado. Então ele tem as limitações. O erro não faz parte do pecado, o erro faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana se enganar. Faz parte. Ela não é divina. E o divino em Jesus não se mistura com o humano. É divino, mas é de outra ordem. Agora, padre, o senhor vai me permitir uma pergunta fora do tema. Quando o senhor fala que o divino em Jesus não se mistura com o humano, dá para a gente imaginar que mais próximo do final da vida humana de Jesus, ele estaria mais próximo dessa vida divina e estaria mais positivamente contaminado? Não. O divino e o humano estão unidos em Jesus. Mas antes da morte, eram duas realidades quase antitéticas. Unidas, mas totalmente diferentes uma da outra. Senão Jesus não poderia sofrer como sofreu. Teve medo. Exatamente. Pavor. Pavor. Diante da morte. Se coloca o divino. Agora, o que eu posso dizer é que durante a humanidade terrestre de Jesus, o divino se acomodou ou se limitou ao humano. E com a ressurreição, o humano explodiu no divino. Aí fica mais claro? Fica assim, padre. Está vendo? De um lado, na encarnação, o divino se acomoda, se limita ao humano, e na ressurreição o humano explode no divino, sem deixar de ser humano. E isso também, padre, nos ajuda a ver a grandiosidade real dos atos de Jesus, né? Porque claro, sendo humano como nós, suportou muito mais do que nós suportamos, né? Suportou, sentiu, não é? Sentiu o abandono, sentiu-se sozinho, a solidão da morte. Quando no Getsemane foi abandonado, teve medo da morte, teve pavor da morte, foi traído de maneira ignóbil, vil. Tudo isso aí ele suportou, como um ser humano suporta. E Jesus amarrado ali, na frente de Caifás, poderia se desamarrar? Não. Não era a hora de se desamarrar. E Jesus pregado na cruz, podia sair da cruz? Também desce não. Da cruz e haveremos de crer nele? Também não. Foi só depois que morreu, depois que terminou tudo, depois que todos os homens fizeram com ele o que quiseram, aí entrou Deus, com a glória da ressurreição.
Agora, existem momentos em que Jesus pratica atos de Deus. Por exemplo, o exorcismo, a cura. Isso já não é natural de um humano, não é? Não, também não é um natural ato de humano, Deus. mas também não necessariamente seria divino. Os profetas Elias e Eliseu fizeram a mesma coisa. Basta ser um homem de Deus para isto. Agora, é claro que Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição, se concebeu, se chegou à conclusão de que Jesus era muito mais que tudo isto. Muito mais que um profeta, muito mais que um homem de Deus, muito mais que um mestre, muito mais que um Messias, até muito mais que um filho de Deus. Era o unigênito. Mas isto só com o avanço da cristologia mais tarde e com os escritos de São João, que formam o quarto evangelho e as 3 epístolas. Antes, nós temos uma cristologia ainda baixa. Quer dizer, a cristologia foi crescendo. Os racionalistas dizem foi o mito que se foi formando. Nós não dizemos necessariamente isto. Foi a gênese da fé que se foi formando de trás para diante. Não um mito crescendo, mas a gênese da fé. Quer dizer, na pessoa de Jesus estavam muitas potencialidades que só vieram à tona depois da morte e depois da ressurreição. E um cumprimento, não é, padre? Porque é difícil encontrar, acredito eu, uma explicação como essa que o senhor está dando, que enfrente o problema e busque uma explicação que nem sempre é uma explicação confortável, não é? Mas é uma explicação racional, e eu digo que este programa aqui é um programa de alto nível. Porque estas coisas aqui não são mencionadas sempre. Nós vamos voltar a isto no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá. Um bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.